Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E hoje iremos responder a seguinte pergunta: é melhor ser tímido ou extrovertido para obter a fluência? Basicamente podemos comparar essa resposta a duas situações. Que há pontos positivos para a pessoa que é tímida e há pontos positivos para a pessoa que é extrovertida, relacionado ao idioma. Só que há situações em que a pessoa tímida terá mais dificuldade e situações que a pessoa mais extrovertida poderá não notar e que fará falta no estudo e na qualidade da comunicação. Então, basicamente irei comparar nesse vídeo duas formas e assistindo até o final você poderá tirar suas próprias conclusões. Então, primeiro ponto. A pessoa tímida, geralmente ela pensa para falar e reflete na situação que aconteceu. Então imagine, por exemplo, uma situação na prática de uma reunião. A pessoa tímida, que está entre o nível básico e intermediário, é natural apresentar insegurança, ou seja, se a estrutura gramatical que ela está utilizando na pronúncia está correta, se aquela forma rápida que ela vai falar com o nativo, se até aquele ponto o nativo consegue entender, porque a pessoa geralmente tímida ela tem a tendência de evitar questionamentos do nativo. Eu digo isso até por conta própria, viu? Porque no caso que as situações que eu ia fazer na prática eu ficava com receio, às vezes até excessivo, de cometer algum erro e desta maneira eu não conseguir passar informação para o nativo. Então diria que nesse caso seria um ponto positivo, pois por quê? Você tendo uma insegurança nesse começo seu de estudo, torna importante que acaso você cometa algum erro na prática, você falou algo, engasgou na frente do nativo por alguma palavra que não conseguiu falar, alguma estrutura que simplesmente deu um branco, você tem a tendência de, após aquela situação, analisar o que você errou e, a partir disso, fazer a correção. E, logicamente, você fazendo a correção desse ponto, a tendência é que nas próximas vezes você não cometa mais este erro. Talvez cometa outros, em outras construções, mas nessa construção você consegue resolver e partir para o próximo ponto. Por sua vez, eu já notei muitas vezes que a pessoa que é extrovertida demais, eu digo nesse sentido demais, ela tem a tendência de fazer sons, pronunciar palavras que ela não tem certeza se estão corretamente feitas, ou seja, ela não tem dúvida se aquela palavra é falada daquela maneira, mas ela arrisca assim mesmo. Outra situação, ela não reflete o que aconteceu na conversação. Vou citar um exemplo da reunião mesmo. Eu já vi casos de pessoas que com um nível de inglês que ainda não teria capacidade de fazer uma conversação mais técnica, mas a pessoa acaba arriscando, arriscando, arriscando e ela não tem aquele limite se o nativo está entendendo ou não. E pior ainda, a pessoa acaba falando isso e depois da situação ela acaba não refletindo o que aconteceu. O que será que foi que eu falei de errado ali? Ou seja, a situação foi, o fornecedor foi, por exemplo, embora, não vai acontecer de novo. Então um perigo para a pessoa que é extremamente extrovertida, caso ela tenha um nível básico, intermediário, é arriscar sem saber se está da forma correta aquilo e desta maneira trazer algum prejuízo. E o principal é a pessoa adquirir um vício incorreto de comunicação, ou seja, a pessoa aprende a fazer uma frase, falar uma frase da forma incorreta e por ela não fazer essa análise criteriosa se está certo ou não, ela acaba falando incorretamente essa frase por tempo indefinido, sem mesmo notar que aquilo está incorreto. Então, esse seria um ponto que eu cito que a pessoa extremamente extrovertida pode ter em redução à sua qualidade de estudo. Por sua vez, a pessoa tímida ela pode ter uma dificuldade quando ela começa a formar as construções e às vezes essa construção está correta, só que a pessoa sente insegurança em poder comunicar. Esta insegurança ela gera, por sua vez, nervosismo, que eu coloquei aqui na anotação, nervosismo e a falta de força às vezes na comunicação. Ou seja, se a estrutura que você vai falar está correta, principalmente você já falou a frase uma vez, talvez aquela coisa de será que está certo mesmo? Será que está certo mesmo? E você começa a deixar na mente e isso vai ocasionando um nervosismo. E o que pode acontecer? Se você for falar na prática, de acontecer um branco.
E esse branco não é necessariamente de falta de vocabulário e conhecimento gramatical, mas sim da insegurança. Então, um ponto negativo que eu poderia dizer para a pessoa extremamente tímida, né, a timidez assim desenfreada, é que ela pode até mesmo conhecer a construção, só que com essa base ela não consegue muitas vezes fazer a construção devido à tensão, ao nervosismo. E por sua vez, a pessoa extrovertida tem um benefício aí, que a partir que ela já conhece a estrutura, ela já sabe o que seria correto ou não para utilizar, a tendência é que ela arrisque mais. Arrisque mais de forma consciente e tendo essa segurança que a construção está correta. Então, basicamente, eu diria para vocês essa seguinte construção, que a pessoa tímida, ela tem benefícios, mas também pode ter prejuízos, caso seja feito em excesso, e a pessoa extrovertida também tem benefícios e também pode sofrer prejuízos. Finalizando o vídeo, somente para recapitular, quais seriam o ponto principal da pessoa tímida? Qual seria o principal benefício? No caso, nessa situação, a pessoa tímida, ela conseguirá se comunicar da melhor maneira possível e terá sempre aquela análise constante. Será que eu estou falando corretamente ou não? E por sua vez, a pessoa extrovertida, ela terá a capacidade de arriscar mais, porém, se não arriscar corretamente, ela pode adquirir vícios de linguagem que, consequentemente, trarão prejuízos e costumes que muitas vezes seriam incorretos na língua inglesa. Tá ok? Então, esse vídeo foi mais assim, um aspecto da minha própria opinião, do meu ponto de vista. Espero que você tenha gostado. Caso você gostou dessa dica, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos esse vídeo e, principalmente, inscreva-se no final. Nesse vídeo eu vou deixar o link aqui do canal, né, o ícone, que você se inscreva e compartilhe com seus amigos, tornando assim cada vez o canal maior e visando com certeza ajudar mais e mais pessoas. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.